Legal, né? Eu fiquei feliz que o Mercedes tá usando fone. 98% dos nossos convidados não usam fone. Influenciados pelo Gustavo. Ah, você não vai usar também, não vou usar não. Não vai estragar seu penteado não, pô. Mas o Mercedes aí, fortalecendo. Bora aí. Isso aqui é o bastidores, o preto e branco. É uma facilidade. Dá pra falar baixinho que se ouve bem. É muito bom, né, velho? Eu gosto também. Bom, bora lá então. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TechSec Podcast. Salve, salve, meu mano Gustavo. Beleza, meu velho? Na paz. Na paz de Deus. Vocês estão bem, pessoal? Você também, Gu? Tudo certo. Tô na paz de Deus. Que permanece. Que massa, meu velho. Galera, seja bem-vindo para mais um episódio. Antes de mais nada, antes de apresentar o nosso convidado, antes de a gente começar os trabalhos aqui, eu já vou pedir para vocês dar um like aqui no nosso vídeo. Se você tá ouvindo pelo YouTube, segue a gente aqui no Spotify, na Deezer, enfim, o streaming que você tá usando aí nesse momento. E vamos já, antes de começar os trabalhos, agradecer aos nossos patrocinadores. Bora, Gu? Vamos lá. A Hacker Rangers é uma plataforma gamificada para conscientização e segurança cibernética nas empresas. Com a Hacker Rangers, os seus colaboradores aprendem hábitos seguros de forma leve e divertida e se tornam verdadeiros heróis na missão de proteger os dados da sua organização. Vire o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. A gente também tem a Axure, nosso parceiro. Então, quem trabalha diariamente com segurança da informação sabe como é desafiador lidar com todas as ameaças e os riscos, mas a boa notícia é que a gente não precisa fazer isso sozinho. Existe uma solução no mercado para times de cibersegurança escalarem tratamento de ameaças, a Axure, e a plataforma da Axure combina Cyber Threat Intelligence e proteção contra riscos digitais e monitoramento completo. A gente agradece, Juzu, mais uma vez aí a parceria da Axure pela preocupação com conscientização acima de tudo. Exatamente. Agradecer também o pessoal da G2 Brindes. G2 Brindes, aí você empresa, você empresário que quer fazer os seus brindes aí para estampar sua marca, alavancar sua marca aí, cadernetas, canetas, chaveiro ecológicos, kits, mousepad, enfim, itens para bebidas, passeios, viagem, tecnologia, enfim, tudo. Chama a galera lá, o que quer. Bora. Entra lá no g2brinde.com.br, chama a galera no WhatsApp e a galera vai te dar uma atenção legal. Fala que vocês ouviram aqui no TechSec Podcast, que o pessoal vai te dar uma atenção muito massa. Beleza? E aí, antes até de dar aqui nossos presentes, eu vou apresentar o nosso convidado pra gente agora sim, de maneira mais do que oficial, dar o play aqui nesse episódio especial, certo, Gu? Pra cima. Tô muito feliz. Eu espero. Ô, produção, não mostra ainda o nosso convidado não, porque ele é muito especial. Então, vocês vão ter que sacar. Vamos lá. Sobre o nosso convidado, pessoal. Com mais de 20 anos de experiência em tecnologia, sendo 10 deles dedicado à segurança, ele gosta de criar ferramentas para enfrentar novos desafios de cybercrime e investigar aí profundamente ameaças digitais. Tem habilidades que incluem desde análise de malware, programação fluente em vários fluência em vários idiomas, engenharia reversas e inteligência e ameaça. Ao longo desses anos, ele, nosso convidado, vem ministrando treinamento e escrevendo material para iniciantes e profissionais em conferências públicas e fechadas de eventos internos e instituições de ensino. Olha o tamanho desse cara, para vocês verem. O pessoal do YouTube tá algum problema aí para o vídeo ficar... Brincadeiras à parte. Ele também, agora eu vou dar o maior spoiler, é fundador do Mente Binária, uma ONG que a gente respeita muito, inclusive, que vai de encontro com as missões dele, que é facilitar a vida de pessoas, não importando qual sejam as tarefas para realizá-lo. Recebam com muito carinho pelo TechSec o nosso amigo, mestre Fernando Mercedes. Caramba, mano, depois dessa aí. Seja bem-vindo, meu velho. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo pelo convite. Obrigado aí quem tá vendo, ouvindo o podcast. Muito legal mesmo o trabalho que vocês fazem aqui. Sou fã também. E valeu pela moral, valeu pelo convite. Acho que vai ser um papo bem legal aqui. Não tem como ser com vocês aqui. Né? Obrigado, meu velho. Pra nós é uma honra, meu velho. Você é pioneiro nesse mercado aqui, né? Então, obrigado, Mercedes, pela sua presença. Antes da gente fazer a primeira pergunta, por favor, presente aí do TechSec. Agradecer o pessoal da G2 Brindes, o pessoal da Hacker Rangers.
Pô, valeu, hein? Uma bombeta aí pra você. Uma bombeta para não tomar um sol aqui. Aqui em cima o aeroporto tá descampado já. E aqui Essa daí, meu velho, como você é um pesquisador, olha lá. isso daí é para os momentos de pesquisa, para você... De Warhol. De Warhol. Ah, pode crer, sim. Tomar aquele combustível, né? Exatamente. Legal. Colocar que bonito, hein? Bonito? Obrigado, velho. Curtiu? Obrigado, muito. Valeu. E tem uns adesivinhos aqui também maneiro. Olha lá. Maneiro. Valeu, obrigado. Que bom, Mercedes. Que bom que você curtiu. Vamos lá, então? Já falei várias vezes de forma agora. Vamos começar agora. A gente já começou, você tá valendo. Bom, Mercedes, a gente tem uma pergunta aqui para as pessoas que já acompanham o podcast, o TechSec. Ele é uma pergunta meio que default aqui, nossa. Tá. Para as pessoas conhecerem o convidado aí de forma resumida e tal. Onde tudo começou com o Mercedes? Então, como o Mercedes foi chegar em segurança, tecnologia, a gente falou aqui na intro, né? Você tem 20 anos de tecnologia, mas como foi o Mercedes do início para chegar nessa área de tecnologia? Foi desde sempre? Enfim, dá a sua versão aí, meu velho. Caramba, não, para chegar em tecnologia, cara, aí foi de criança, assim, né? Eu tive um privilégio de ver um computador na escola. A escola comprou um computador, o único. O diretor comprou, e o diretor fez um negócio maneiro, que ele falou assim: vou chamar cada aluno aqui, cada criancinha aqui de toda a escola, né, um por um, faz uma fila, que eu vou deixar mexer um pouquinho no computador, tipo alguns segundos mesmo. Sim. Eu lembro que eu fiz um rabisco no Paint, na época devia ser o Windows talvez 3.11 ou 95, e ele abriu o Paint e um por um fez um rabisco ali no Paint. E aí eu olhei aquilo ali e falei, cara, tem alguma coisa muito louca aí, né? Porque eu mexi o mouse, né? Nem sabia o nome, mas mexi o mouse aqui e apareceu o que eu fiz ali. Enfim, não fazia ideia de como aquilo era possível. Isso mas... na escola? Escola, criança, talvez 7, 8 anos, alguma coisa assim. Caramba. E aí eu fiquei meio intrigado. Acho que ali foi o primeiro contato com algo em termos de computação, assim. E ali eu fiquei intrigado já de como aquilo funcionava, né? E aí depois eu tive influência, assim, também, outra sorte e privilégio de ter gente na minha família que tinha computador e sabia usar, né? Tinha um primo meu, Jorge Barros, se estiver vendo, ouvindo, grande amigo e primo, me ensinou muito, ele no interior de São Paulo. Eu ia para casa dele, começou com jogo, né, essas coisas, porque aí pega a criança fácil, né? Exatamente. E aí depois foi para, está jogando aí, mas então, tem isso aqui, ó, editar uns arquivos aqui, autoexec.bat, config.sys, umas coisas de Windows 95. Mas já nessa época? Sim. Aí eu anotava muita coisa lá, ele me ensinava muita coisa, de eletrônica também e de informática, como a gente chamava na época, né? E aí muita coisa eu não sabia por quê, né? Ele me explicava, eu entendia, decorava, era quase que decorar sem saber o motivo, mas acabei criando gosto, né? E aí com a internet também, quando finalmente eu tive um computador em casa e depois, né, internet de escada ainda, mas aí já dava para entrar num fórum do Clube do Hardware, umas coisas assim. Nossa, né? Clube do Hardware. E aí descobri umas coisinhas lá e aí começou a vir material, tutorial, pessoas falando sobre. Então eu fui atrás, assim, né? Mas acho que eu fui formado mesmo por um conhecimento de comunidade, assim, né? Tive esse diretor da escola que mostrou o primeiro computador, né? Ele nem sabe a influência, talvez ele nem saiba. Que legal. E é justamente por isso que a gente faz a pergunta, porque assim, você tem um respeito no mercado. A gente fala por nós e por muita gente que fala de você, e isso é muito massa. E aí as pessoas, como que o Mercedes chegou nisso? Exato. Então, tipo, que nem você tá falando, às vezes o cara lá atrás nem sabe que ele formou um cara. Querendo ou não, ele foi peça fundamental ali também. Ah, sim, eu acho que foi tudo em cima de conhecimento que outras pessoas resolveram me passar. Lógico que tem sua parte também, né, Mercedes? Mas assim, qual a influência que o Mercedes teve? É esse o ponto. Sim. Tem a parte de eu priorizar isso, né? Então, exato. Até hoje eu não aprendi a soltar pipa, por exemplo, entendeu? Porque meus amigos chamavam para soltar pipa, eu falei, não, quero saber como é que eu ponho um ícone novo no painel de controle.
E aí os caras falam, pô, tá maluco? Vamos soltar pipa. Eu falei, não, vou mexer no painel de controle. Então, assim, eu tive que priorizar. Mas foi algo gerado por pessoas, né? Muitas pessoas influenciaram isso em toda a minha carreira, assim. Foram pessoas me ensinando, ou escrevendo livros, ou escrevendo tutoriais. Eu nem acredito muito em autodidatismo, assim. Eu até entendo essa ideia de você ler e aprender, mas alguém escreveu, né? E tem uma didática ali que é... Que legal esse pensamento. Muito legal. 80% ali da 70%, sei lá quantos por cento, mas enfim. Uma grande parte do teu entendimento eu acho, acredito eu, né? A didática de quem escreveu. Se alguém escreve uma coisa muito complicada, né? Sei lá, você está escrevendo um artigo, você começa a falar de termos que você não introduziu, o que aquele termo significa, sabe? Se alguém não dá um capricho no material ali, o teu autodidatismo vai ficar mais difícil. Fadado. Que legal. Exato. Então acho que é um semi-autodidatismo, né? Assim, no final. E o Josu mencionou agora na intro, até legal, não sabia, essa questão da tua fluência em vários idiomas. Ah, não. É que na descrição eu coloquei fluência em linguagens de programação. Que também é linguagem. Também é linguagem. Quais, por exemplo? De programação? Isso. Então, cara, isso tem até uma história interessante, assim, né? Uma vez eu li, assim, ó, você precisa aprender a programar e não importa a linguagem. Depois você, sabendo programar, você lê o manual da linguagem lá, a documentação oficial e se vira. Né? E eu acreditei naquilo e aprendi a programar. Hoje eu consigo dizer que eu sei programar. É lógico que tem pessoas que programam muito melhor do que eu em determinadas linguagens, né? Se a gente pegar as linguagens especificamente, cada uma, aí vai ter terão níveis diferentes e tal, e tudo bem. Mas eu considero que eu sei programar e ponto. Sim. A linguagem que eu não sei é porque eu não precisei dela mesmo. Né? Se precisar, eu consigo fazer, né? E na época eu respondi isso para o meu chefe uma vez. Ele falou assim, qual linguagem você programa? Eu falei, a que você pedir. Eu não programo ainda, mas aí eu sei programar, eu sei o que uma linguagem pode fazer ou não pode. Os conceitos, né? E se vier um recurso novo, tipo, demorou, entendeu? Então, sei lá, quando eu fui estudar Go você pode ter mais de um retorno numa função. E aí, em C, não. Para fazer isso tem que fazer uma artimanha lá, de passar coisa por referência e tal. Entende? É uma coisa que eu nunca tinha visto, mas eu li no manual da Go, você pode especificar vários retornos. Eu falei, que legal. Eu sei o que é retorno, entendeu? Exato. Porque eu já sei programar, sei os conceitos, né? Então eu aprendi uma coisa nova. Agora, tem coisa em Go que a galera faz e eu não sei fazer, porque estudaram bastante essa linguagem em específico, né? Mas é que eu mais programei e programo até hoje quando eu preciso de algo mais rápido, que eu não posso colar de lugar nenhum, do Google nem do Stack Overflow, por algum motivo, é a C. C eu programei muitas horas, sabe? Mais horas do que outras. O resto, até hoje, eu procuro no Google como fazer um loop na linguagem tal. Aí eu copio, colo e faço o loop que eu preciso. Mas você sabe o que é o loop. Eu vou aproveitar esse gancho para até fazer uma pergunta para você meio que polêmica aqui. Foi legal você puxar esse assunto. Qual que é a pergunta, Mercedes? Você acha que uma pessoa hoje que não sabe linguagem de programação nenhuma, ela é uma semi-analfabeta digitalmente? Caramba. Essa é polêmica, hein? Olha, sem uma conotação negativa... não quero falar no sentido negativo da coisa. Sim, sem uma conotação negativa, eu acho que sim. Tem projetos, inclusive no Brasil, de linguagem de programação, de colocar linguagem de programação para as crianças, independente da área que a pessoa vai escolher. Por isso que eu perguntei, perfeito. E fora do Brasil tem isso já fora de projeto, né? já sendo realidade. Então, eu acho que a linguagem de programação, assim, até como rolou essa confusão da fluência de idioma e tal, ela é muito parecida mesmo. Né? Você tem alguma coisa que você quer fazer e você vai precisar de um manual, de algum estudo para se expressar. E no final as pessoas já programam um pouco. Independente de quem sabe codar na linguagem de programação ou não, as pessoas já programam um pouco, assim, na minha visão, né? Já verificam assim, tá chovendo. Se está chovendo, então não vou lá fora. É um condicional, entendeu? Enquanto você não me mandar mensagem, eu não saio de casa. É um loop.
né? Fazem uma série de cálculos matemáticos, né? Vem 5 amigos aqui em casa, tô com só tem 10 latinhas de cerveja, os caras bebem pra caramba. Não vai dar. Você já fez aí, né? Divisão, né? Você já colocou várias condicionais aí, muito legal. Muita coisa, né? Então, colocar isso numa linguagem de programação é só uma linguagem diferente. E se a gente comparar com um idioma, por exemplo, que eu acho muito mais demorado o aprendizado porque tem muitas construções, né? As linguagens de programação têm bem menos, né? Bem menos construções, assim. Você tem lá as palavras-chave, 100, 150, 200 palavras-chave na linguagem de programação, as construções dela ali e vai. Então, eu acho que sim. Hoje, para trabalhar com computação, assim, no geral, acho muito interessante saber, não que seja necessário, porque acho que tem várias funções nas empresas, né, trabalhos, cargos, que a pessoa não usa, não vai programar, e tudo bem. Mas ter noção, nem que seja para brincar um pouquinho, sabe, fazer uma coisa com Arduino, Python, não sei o quê, um LED acender, eu acho muito legal, porque você treina condicional, estrutura de loop, variável e tal, e aquilo dá uma proximidade com computação, ou com celular, enfim. Com a tecnologia. Com a tecnologia que quem não tem não vai ter. Né? Então, eu acho importante entrar na alfabetização. Eu perguntei isso para você justamente por isso, porque você tocou logo de cara no assunto criança, no kids. E a gente vê que as crianças hoje elas já estão aprendendo a mexer em linha de comando, meu velho. Claro, né? claro. Tem alguns jogos aí justamente que eles já induzem as crianças a isso. Justamente Sim. por isso a pergunta. E tem uma linguagem assim, Mercedes, que você indicaria, que você recomenda para alguém que quer trabalhar com segurança da informação, com cyber? Muita gente que já veio aqui e falou, putz, estuda Python. Você acha que essa seria a ideal? De início, talvez? Eu acho que Python entra mais numa linha de automatizar, de aprender a programar, talvez, porque ele, né, tem umas estruturas legais, força a indentação, tem umas coisas legais ali. Não tem tipos, né, tipagem de variável, tem umas coisas legais para programar, para quem está começando. Começando a programar, eu indicaria Python sim. Para quem já programa, né, e está indo para a área de segurança, alguma coisa assim, eu gosto muito de C, porque eu acho que ele te deixa muito próximo de como um computador funciona. Não tão próximo quanto o Assembly, mas aí também já entra em outro nível de complexidade, eu acho. Mas você te deixa muito próximo ali, então você vai ter que, sei lá, né, a galera reclama assim, no seu tem que alocar memória para uma coisa. Porque o computador precisa alocar memória, né? As coisas não são automáticas como o Python e outras linguagens abstraem. Então, assim, quem já programa, eu acho que valeria a pena começar a programar em C, estudar a linguagem em C. Quem não programa ainda, eu costumo recomendar Python. É moderno, tem material pra caramba, muita coisa em português, é bom, é legal. Você faz na web, faz fora da web, faz no celular. Eu acho super versátil o Python, acho maneiro. Legal. Eu acho esse assunto tão massa, meu velho, porque assim, e aí... Pessoal, presta atenção, não é discriminação. Mas, por exemplo, tem amigo meu que é motoboy, ele fala, mano, tô fazendo um curso de Python, já sei fazer isso. Acho isso tão fantástico, legal, cara, porque a tecnologia hoje, ela não tá só no nosso nicho, ela abrange todo mundo. E o cara, ele, independente, por isso que eu falei, não tem preconceito. Mas às vezes você acha que o cara, ele não vai saber, mas ele sabe, às vezes, mais até de um cara que tá introduzido em tecnologia. Isso é fantástico. É muito legal, é super dinâmico. Assim, acho que Python democratizou muito mesmo. Muito. Antes estava uma coisa mais restrita, o próprio C, né, é bastante restrito ao público acadêmico, assim, de computação e tal. Sim. E começa, ponteiro, não sei o que, alocar memória, começa outras coisas. Em Python você vê lá, assim, Pygame, fazer um joguinho, não sei o que, ele está abstraindo, está em outro nível, né? Eu acho que ele democratizou bastante, assim. Fez trabalhos importantes para a comunidade como um todo, né? E acho que vale a pena. Tem até um esquema de programação com blocos. Eu já vi uns softwarezinhos que fazem programação com bloco, então você nem escreve código, você fica arrastando blocos e ele fica gerando código em Python do lado, assim. Que você pode ver ou não, pode olhar ou não, né? Mas se você quiser olhar, você vê o equivalente em Python, mas se não, você fica fazendo com blocos, assim. Maravilhoso para iniciante. Perfeito. Achei incrível. Ô, Mercedes, você citou um negócio muito legal, uma palavra, democratização de acesso. E aí hoje a gente tem o Mente Binária, que, putz, é uma das nossas referências enquanto criadores aqui no TechSec, que vocês democratizaram o acesso de tecnologia, de segurança para muita gente. E aí eu queria saber como que começou, qual que foi o teu propósito sentado lá numa cadeira de praia ou no seu quarto, pensando nesse projeto. Tá, isso daí, cara, eu lembro até da fagulha de ideia, assim, eu morava em Irajá, zona norte do Rio, lá, e eu fiz um quarto de
uma espécie de mini lan house. Lan house eu digo porque eu cabeei mesmo, passei cabo Ethernet, né, RJ45 e tal, aquelas coisas, cabo de rede, no quarto todo, botei uns computadores lá e falei, pô, eu vou estudar esses sistemas operacionais, os diferentes. Na época não existia máquina virtual, então você tinha que instalar mesmo, no máximo um dual boot, né? Sim. Nas máquinas. Aí eu lembro que eu montei uns cacareco lá, uns computadores assim com resto de peça, né? Cada um tudo frankensteinizado um de outro. Eram computadores bem fraquinhos e tal, que eu ia conseguindo uma pecinha aqui, outra ali. Instalei vários sistemas assim, né? Eu lembro que eu tinha BSD, FreeBSD, Linux, acho que era Debian Linux e Windows também, DOS, e fiquei estudando esses sistemas aí. Tinha tempo, era jovem, né? E tive o privilégio de poder fazer isso. Você ainda é jovem, viu, Mercedes? Só abrindo um parênteses. Pô, velho. Mais ou menos, mais ou menos. Tive o privilégio de não precisar me preocupar com outra coisa, né? Então, usei esse tempo aí para fazer isso. E aí, eu comecei a descobrir coisas legais, que eu julguei como legais. Né? Então, eu lembro que eu, sei lá, consegui botar um driver da NVIDIA no Debian, no Ubuntu, versão X, YZ lá. Como que eu consegui isso? Eu tentei, não dava certo, buscava a solução. Aí encontrava partes da solução em sites diferentes, em idiomas diferentes, muitas vezes em inglês e tal, parte da solução em cada pedaço. E às vezes tinha que somar aquilo com alguma ideia que eu tinha ali também. Falei, se eu botar sei lá, um tutorial dizia para configurar a opção tal. No outro falava para configurar a outra opção. Falei, pô, se eu tentar as duas, sabe essas tentativas e erro? Uhum. Quando eu conseguia tinha um sucesso, falei, isso funcionou. Falei, pô, pode ser que outra pessoa tenha a mesma dúvida. E essa solução não existe na internet, pelo menos nem em inglês nem em português, que são os idiomas que eu conseguia buscar. Se alguém precisar disso, eu vou botar um site no ar que fale isso. Vai ter, sei lá, 5 leitores por ano, talvez. Porque quem é que vai precisar configurar o driver dessa placa NVIDIA nessa versão desse sistema operacional em FreeBSD? Talvez uma pessoa em 1 milhão. Uhum. Mas, se essa pessoa existir, né, eu vou escrever isso lá. Eu nem estava me dando conta que... Aí eu chamei de Mente Binária, né, e fiz um blog chamado Mente Binária sei lá qual era a plataforma de blog que existia na época, já nem lembro. Mas eu fiz lá e subi, e os artigos eram assim, então, os posts no blog eram muito sem noção, muito nada a ver, né, porque o primeiro era assim, né, configurando, sei lá, NVIDIA para Ubuntu. Aí o segundo post era clonando HD com Norton Ghost. Uhum. Sabe, ele não tinha uma categoria. Não era só segurança, não era só programação, não era só sistemas operacionais. Era tudo que passava na minha vida em termos de tecnologia. Mas era massa, pô, saquei. Sim. E um post muitas vezes não tinha a menor conexão com o outro, né? Uhum. E eu fiz os posts assim e o blog foi seguindo, né? Até o momento que eu falei assim, bom, não precisa ser só eu escrevendo aqui. Eu tenho certeza que assim como eu passo por essas situações onde não existe uma solução ainda detalhada, com passo a passo, que fica velho bem rápido, né? Porque também as coisas mudam, aquele passo a passo não funciona mais. O que mais a gente encontra é tutorial desatualizado. É que não é desatualizado, ele era atualizado na época, né? Exatamente. Hoje em dia, né? Deve ter mais pessoas, né? Uma pessoa só, eu não vou conseguir o throughput, sabe? De ficar mantendo isso e atendendo tudo. Então vou chamar uma galera para escrever. E comecei a transformar isso no que veio a ser depois de Mente Binária, ou seja, uma comunidade. A ideia era que várias pessoas escrevessem. Nunca consegui direito isso. Uhum. A maioria dos artigos da Mente Binária ainda são meus. Tem muitos artigos de outras pessoas já. Mas principalmente nesse início, essa ideia ela não vendeu. Né? Então, depois eu fui entender por quê. Né? A gente também tem uma questão humana de querer ser o criador, a criadora das coisas. Então eu falava assim para um cara, pô, escreve um artigo aqui para Mente Binária e tal. O cara fala, pô, vou escrever. Aí ele escrevia e publicava num blog novo dele. Entendi. O que faz todo sentido. Sim, sim. O cara chamava lá Fire Blogs, né? Eu dava o nome dele, a cara dele. E eu falava, pô, cara, você não quis botar no Mente Binária? Mente Binária é seu, eu quero o meu. Entendi. E faz todo sentido, né? Então até hoje... Surge essa ideia de canais, né? Que fala sobre surge isso. a ideia de canal, assim, tipo, cara, Exato. vamos deixar, né, cada um faz o seu, a gente se ajuda e beleza, porque
Vai ter gente que não vai ter jeito, a gente vai querer ter... Assim, o Mente Binária é uma coisa que eu criei, né? Então, para mim é fácil ficar hoje, né, de isentão, né? E falar assim, não, vamos no Mente Binária, né? Se o Mente Binária não existisse, se fosse de outra pessoa, eu publicaria lá. Mas a real é que talvez existisse em comunidade de outras pessoas, eu não publiquei, criei a minha. Então Mas, eu não posso julgar. Deixa eu até abrir um parênteses até de você continuar, porque isso é muito legal. Você acha, é polêmico também, tá, Mercedes? Você acha que às vezes as pessoas não sabem nem qual que é o quanto você sofre ali pra manter aquilo? Por exemplo, eu vejo que foi muito rico a forma que como você criou. Você falou assim, meu velho, se tiver uma pessoa em 1 milhão, 1.000, seja lá quanto for, eu vou atender essa pessoa. Pô, isso é muito rico, meu velho. Né? No sentido de, sei lá. Empatia, né? De compartilhar. Você não tá olhando pro número. Você já falou isso logo no começo, a gente não perguntou. Então você falou logo da missão. E aí a pessoa fala assim, quê? Eu vou fazer o meu. Será que essa pessoa talvez não tenha a noção? Eu tô falando isso, lógico, de uma forma bem amigável. É sempre bom ter muitas comunidades. Mas será que as pessoas têm noção o quanto que é difícil você manter isso, manter teoricamente isso vivo? Aí você falou agora, no final. Talvez hoje é fácil eu ficar aqui tranquilo e o Mente Binária tá rodando. Mas pra chegar nesse nível, teve que quebrar muita pedra, né, meu velho? Ah, sim, não há dúvida. Nem foi o primeiro também. Eu tive outros projetos, que eu nem lembro os nomes agora, mas que eu comecei. E porque é muito mais... Tem muito mais chance. Quando a gente começa, a gente tem uma ideia, a gente tem só a ideia, né? A gente não pensa em tudo que vai ser exigido, a quantidade de tempo, os desafios que vão surgir ao colocar aquela ideia para rodar, né? Então, até, sei lá, qualquer pessoa que vai estudar empreendedorismo, uma das primeiras coisas que houve é falência prematura. A maioria das empresas fecha no início, porque a galera não aguenta e tal. E é normal, acho que é a mesma coisa com comunidade, com site, com canal de Telegram, de Discord, qualquer coisa que você abra. Depois que você vê o tamanho... quanto trabalhoso que dá, né, manter. O quanto de trabalho que dá, pode ser que você não tenha aquele tempo ou não tenha pensado nisso e fala, nossa, não quero isso. Então, eu já namorei com a ideia de fechar a Mente Binária várias vezes, né? Já namorei com a ideia de reduzir a quantidade de tempo que eu coloco lá várias vezes, por não ter tempo para outras coisas. Fiquei vendo isso recente, inclusive, hoje. Pensando nisso hoje. Caraca, eu coloco muito tempo nisso, cara. Então, dá um trabalho inimaginável. E é o tipo de trabalho infinito, né? Porque como o negócio é seu, assim, se você não coloca energia, ele morre. Ele não anda, né? E você vai precisar sempre ficar inovando, nem que seja, cara, atualizando o software do servidor. Vai ter um trabalho constante. Eu falo de infinito, que é uma coisa que nunca vai parar, né? Diferente de trabalhar de 9 às 18, sei lá, em alguma outra coisa que não é, em que você não é o fundador, a fundadora, né? Porque talvez o fundador esteja lá pensando como vai manter aquilo. Todo momento. A gente tava conversando aqui, né? Isso. E assusta pra caramba. Não tá assustando a gente? Esse dia a gente tava conversando com... Enfim, a gente não pode falar, mas com uma pessoa, e a gente já tem 2 pessoas no time TechSec. Então eu e o Josu tava, caramba, velho, que loucura, o que tá acontecendo? E começou do nada isso aqui. Exato. Sabe? E dá trabalho, né? Você falou uma palavra muito legal, né? Que a gente tá vivendo isso na pele. Energia, a gente tem que colocar energia. Então, é sábado, é domingo, é fora do horário das 9 às 18 que você falou. Sim. Requer mesmo, né? Requer horas de pensamento, de conversa, de coisas. Então, realmente, é mais fácil não fazer, na real, né? Porque para não fazer já está pronto, né? É só não fazer. Não fiz, pronto, beleza. Ao fazer e manter, é bem complicado, né, cara? A gente não tem noção, assim. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fiquei mal feliz que eu passei no vestibular e entrei, né? Eu entrei, tipo, no final, era 40 vagas, eu acho que a minha foi, tipo, 39ª. Eu quase não entrei, entendeu? No curso que eu fui fazer. E eu fiquei super feliz. Cheguei lá o primeiro dia de aula, o coordenador do curso falou assim, vocês estão felizes que vocês entraram? A maioria que entra não sai, não se forma. Assim, entrar não é assim, é o primeiro passo. Sim. Agora, ficar e fazer os 4 anos e depois se formar, aí eu quero ver. E ele estava certo, eu não me formei. Não era fácil, entendeu? Foi difícil mesmo. Assim, foi muito mais difícil do que estudar para entrar, foi tentar me manter naqueles 4 anos. Eu acho que isso vale para qualquer coisa que a gente inicie, né? Porque ter a ideia você tem em alguns segundos.
de inspiração. Agora, colocar para rodar, manter, lidar com os problemas, as pessoas, as tretas, né? Seres humanos, a galera chega e fala, não gosto disso, não gosto daquilo, isso aí me magoou, isso daí que você está fazendo, tem outra pessoa que está fazendo e é melhor. Aí você começa, ego, meu Deus, por que eu inventei isso? Uhum. Você tem noção do quanto isso já impactou pessoas? Alguém já chegou em você, sei lá, num dos eventos que você participa? Caramba, muito obrigado, Mercedes. Sim. Então, isso eu acho que é isso que move, né? Porque se fosse só também o gasto de energia e tal, não sei o quê, e não tivesse nada... Mas sim, eu já ouvi coisas e depoimentos muito bonitos, assim, do tipo... Cara, de tudo, assim. Durante a pandemia teve gente assim, ó... Eu estava entrando em depressão, ou estava em depressão, e com a ajuda dos conteúdos, dos treinamentos, as coisas que vocês lançaram lá no Mente Binária, eu saí. Que legal, eu fiquei olhando aquilo, eu tive outra motivação de viver. Já ouvi coisas bem sérias, assim. Coisas do tipo, você salvou minha vida, você salvou meu emprego. Não eu, né? Mas o conteúdo que a pessoa... Que às vezes é aquele conteúdinho de uma coisa específica que você talvez pensou que uma pessoa fosse ler. Talvez só uma mesmo usou. Só que essa uma precisava muito. Né? E eu já ouvi isso, já ouvi mesmo, assim, de um programinha que eu liberei lá de 100 linhas que faz uma coisa que quase ninguém precisa, um cara parar, mandar um e-mail e falar assim, olha, esse software aí salvou meu emprego. Se é verdade ou não, se é exagero ou não sei, mas o que aquela pessoa sentiu valeu todo o esforço, entendeu? Porque eu tive ali um irmão meu, né? Alguém da minha espécie, sabe? Que eu pude ajudar fazendo uma coisa, porra, de casa, nem precisei sair de casa para poder ajudar essa pessoa, cara. Então, sei lá, acho que isso move. Quando a gente é parado em evento e fala, muito legal esse projeto aí, cara, a pessoa podia não falar. Sim. Nossa, legal. Então, se ela se dá o trabalho de parar e elogiar o projeto e elogiar algum conteúdo específico, significa que você mexeu com ela de alguma forma boa. E isso, mano, podia ser alguém na internet incitando ódio, e não entendeu? Então você tocou em outro lugar, que é um lugar muito mais empático, eu acho, e que as pessoas gostam muito mais. Que legal, que legal. Okay. Eu acho que até uma reflexão com base nisso que você trouxe, né? Para você que tá ouvindo, escutando, se dedicar quando você se compromete com algo, inclusive entrar numa comunidade, né, que você falou, às vezes o cara entra, mas ele vê que não é aquilo, aí acaba escrevendo para outro. Não tô falando desse cara, mas como é importante ter alguém comprometido apoiando, né, Mercedes? Eu acho que esse é um ponto muito legal. O Gustavo tocou no assunto aqui, e aí vai ser inevitável a gente falar dessa parada. Fazendo até um link do gancho que o próprio Gustavo colocou aqui, eu achei até que você ia falar dessa parada. No último evento de segurança que a gente, pelo menos nós estivemos juntos, que você esteve palestrando, eu não lembro se teve algum outro palestrante que foi aplaudido de pé. Não teve. Por todas as pessoas. Todos foram muito bons, mas exatamente, todos foram muito bons, mas você, pela apresentação de um link que você faz, inclusive saindo do Mente Binária, você foi aplaudido de pé. Isso foi muito massa. A gente tá falando aqui do projeto do 0 a 1. Sim. É um projeto totalmente social para as pessoas negras, que nasceu de um homem branco que olhou para essa dor. Isso é muito legal. Sim. Inclusive eu tenho o prazer de participar. Obrigado, meu velho, porque você plantou uma semente, às vezes a gente nem se fala, né, como a gente tá falando aqui antes, no bastidores, e olha o tamanho que nasceu, que tá esse projeto que nasceu um dia dos cabos que você tava mexendo lá, e aí você falou, eu vou escrever um blog, olha como a proporção que toma. Mas hoje eu quero chegar aqui. Qual que é a sua visão com relação ao conhecimento ou não das pessoas negras dentro do nosso país aqui, pra gente fazer esse alcance aí, teoricamente, linkando até com a questão de tecnologia, segurança, letramento digital. Qual que é a sua visão, Mercedes? Como nasce isso? Qual que é a visão, de novo, de um homem branco olhando para essa dor de pessoas de pele preta, escura, enfim. E eu fico muito feliz, tá? Eu posso falar aqui o nosso nome aqui do TechSec, porque a gente levanta muito essa bandeira. E essa resposta sua tem um peso muito grande para nós, porque a gente sabe como você coloca uma energia legal, positiva. Eu não sei nem colocar palavras aqui, meu velho, desse projeto, porque é muito rico. É que não é marketing, né? A gente vê essa parada genuína de
Eu não tô aqui para me auto-vangloriar. É uma parada social que já vem lá quando você começa a falar de você, de lá de trás. Penso em uma pessoa. Talvez eu ajude uma pessoa. Hoje talvez você esteja ajudando uma massa de pessoas. Eu acho que contém essência, né? Exato. Cara, esse projeto ele mexe assim bastante com a gente, porque tem muita gente nele, né? É o maior projeto da Mente Binária hoje. Tem os mentores, que você é um deles, enfim, tem os professores, tem a própria equipe super comprometida da Mente Binária que trabalha. Muita gente entrou nessa aí e faz isso funcionar. Assim, para mim foi uma surpresa muito grata saber que alguma coisa que eu sei, que no caso é computação, assim, eu nunca trabalhei com nenhuma outra coisa. Eu não sei fazer, acho que quase nenhuma outra coisa na vida, entendeu? Sabe soltar pipa? Brincadeira. Não. Não. Só, alguém tem que botar no alto pra mim, aí eu consigo ficar. Brincadeira, meu velho. Não, mas de boa. É um trauma bom. Eu não fico chateado, não. E aí, a única coisa que eu sei fazer, em algum momento, né, alguém, né, assim, a tecnologia tomou uma proporção, e a segurança também e tal, no nível de popularização, assim, de popularidade, que se tornou uma ferramenta que dá para fazer, assim, dá para atuar pelo bem da sociedade com isso. Se tornou uma ferramenta muito poderosa, né? E eu tive essa sorte, assim, caramba, então peraí, eu consigo usar tecnologia, então, computação, esse conhecimento de computação não é só fazer programas e ajudar quem tá desenvolvendo software, quem já está na área e tal. Dá para transformar isso numa ferramenta de inclusão, de democratização. Eu não sabia disso. Uhum. Eu não tinha essa ideia. Né? E eu também não tinha ideia, né, sobre a questão do povo preto no Brasil, o que sofre, o que passa. Porque eu não sou preto, então não sabia. Né? Eu ouvia falar sobre racismo, ouvia falar sobre dificuldades, ouvia falar sobre privilégio branco. Né? Não gostava dessa palavra, porque me sentia acusado de ser um privilegiado, sendo que eu ralei pra caramba, sabe essa história? Uhum. Né? Que fica uma coisa assim, como assim privilégio? Eu estudei pra caramba, ralei pra caramba. Assim, hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo o que é esse privilégio branco que as pessoas pretas simplesmente não têm, ponto. Entendeu? E aí eu fiquei com essa... Quando eu descobri que dava para usar para isso, falei, não, então peraí, além de fazer o que eu estou fazendo, eu gosto de atacar infraestrutura de mal, eu gosto de fazer ferramenta para detectar coisas de segurança, ataques, não sei o que e tal, mas eu também posso contribuir com a minha sociedade com uma coisa muito próxima de mim, que é a sociedade, que são as pessoas no Brasil, né, onde a maioria não são brancas. Né, e a gente entra em qualquer sala, em qualquer coisa, né, relacionada à tecnologia, à computação, assim, no geral, e a gente não tem qualquer reunião, qualquer curso, treinamento, qualquer coisa que você vai fazer, a gente não vê a mesma foto da realidade brasileira, onde a maioria não é branca, né, nesses lugares. Então, tem uma discrepância natural não, óbvia. Né? Tem uma discrepância óbvia aí, por conta da história, né? De como foi a trajetória do povo preto no Brasil. Se você fazer uma condicional, já não bate, né? Já não bate, exato. Né? E depois que eu fui entender isso, né? Fui começar a entender... olha, eu entendo minimamente, eu diria, porque entender mesmo, eu acho que é quem sofre na pele esse negócio, né? Quem entende, quem passou por esses desafios que eu não passei. Mas eu comecei a reparar, né? E aí, passando por cima do meu... Como é que eu diria? Não sei se é preconceito a palavra, mas assim, do meu incômodo de ser acusado de ser um privilegiado, né? Ao passar por cima disso, foi o que me permitiu estudar, ler alguns livros, assistir alguns vídeos, ver coisas, que eu até falei na palestra no evento lá, no Show the Sheriff, ver coisas e tal, e entender um pouquinho da visão, ter um mínimo de empatia, que é o máximo que você consegue ter, talvez, né, sem ser a pessoa, né, sem passar pelo que ela passou, mas ouvir sem julgar, né, uma escuta atenta. Fala assim, deixa eu entender como que é.
E a pessoa falava, uma série de vários autores, né? Hoje tem muita literatura, graças a Deus, tem muita coisa boa, muitos vídeos, muitos grupos, né, explicando para as pessoas o que é o racismo, o que é o privilégio branco, o que é o preconceito. E isso é muito... Eu sou muito grato que esse material exista. Então, quando esse material chegou até mim e eu comecei a entender qual que é o que se passa nessa área, né? Aí, beleza, tem uma narrativa aqui, uma ideia aqui, né? Está sendo expressada de um jeito. Ok, existe isso é assim, olha, existe o racismo, tem gente que considera racismo estrutural, tem pessoas como Silvio Almeida, eu acho que não gosta muito desse termo. Ok, tem várias visões ali, mas todas são muito importantes. Agora deixa eu olhar para o meu lado aqui, deixa eu olhar aqui para a minha sala de computação, para o meu time de pesquisadores de malware na empresa, na Trend que eu trabalho, não sei o quê, para a galera que faz os treinamentos da mente binária, tem treinamentos pagos também, né? Para quem paga o treinamento, deixa eu ver se isso reflete isso aqui que a galera tá falando. Sim, fica óbvio assim. Que massa, meu velho. E aí eu falei, não, então deve ter algum jeito. E aí fui pedir ajuda a quem sabe fazer, porque aí tem a dificuldade de falar sobre isso, fazer uma coisa, tocar um projeto com isso, né? Onde, não sendo uma pessoa preta, né? E tendo a equipe da mente binária, assim, não é todo mundo 100%, não é todo mundo branco, mas assim, o primeiro time de professores, por exemplo, a gente tinha uma pessoa que não era branca, que era um dos professores, e uma professora mulher só. Aí, na segunda turma e tal, a gente está, sabe, lutando, né, buscando para ter mais representatividade também. Mas aí foi muito delicado, porque aí, poxa, você vai fazer um treinamento para pessoas pretas, e sendo que, né, tipo assim, que esses brancos estão fazendo aí, né? Mais uma vez os brancos querendo dizer o que o preto tem que fazer, né? Por onde tem que aprender, da ordem de novo. Como é que vai ser essa relação de professor, aluno, sala de aula, entende? Cara, tudo muito delicado. Então a gente tomou um monte de porrada no início, e eu entendo quem bateu, sabe, quem atacou, quem falou, então, quem ataca até hoje em algum nível, de pessoas falando assim, qual é que é? Acho que pessoas desconfiadas, pessoas pretas, né, desconfiadas. Tipo assim, vocês querem fazer o quê? Querem aparecer? Porque também tem uma vibe aí, né, de uma série de eventos no Dia da Consciência Negra e todo o resto do ano, foda-se, né? A gente sempre fala isso. Por mais que não seja aqui, a gente fala. Tem muitas empresas querendo surfar a onda da inclusão, né? Mas aí quando chega um layoff, demite todo mundo que incluiu. Então, isso está delicado mesmo, né? E a gente falou, não, vamos, a gente primeiro tem que fazer, o negócio tem que dar certo para depois publicar. Tanto que a gente só foi publicar do projeto do 01 alguns meses depois do que a primeira turma já tinha acabado e as pessoas já estavam trabalhando e empregadas. Aí a gente foi a público e falou, gente, a gente tem um projeto do 01, vai ter turma de novo no ano que vem, que hoje está na segunda turma, né, em 2023. Justamente para falar assim, a gente não está com uma ideia aqui, quer fazer uma publicação para ganhar um monte de like, retweet, não é isso. Não é um hype de novembro, né? Não. O bom de também tocar uma instituição sem fins lucrativos é isso, né? Não que a gente não lucre, né? Sem fins lucrativos é que não assim, tudo que a gente recebe é reinvestido. Mas o bom de não ser vendido a essa ótica capitalista, eu entendo que o mundo é capitalista, ok, mas o bom de não ser vendido a isso é que você não é vendido a isso. Então a gente consegue fazer o que o nosso coração manda e aprender quando a gente tem que aprender. Em vários momentos das aulas, várias coisas a gente fez errado, coisas sem se desrespeitar. Tem várias pessoas que me mentoram e mentoram a todos nós na mente binária dentro desse projeto. Porque o pensamento privilegiado, e um preconceito mesmo, assim, o racismo, né, ele está na gente de uma forma... Tem formas escancaradas e formas sutis. Então, eu lembro de uma coisa, por exemplo, só um exemplo recente, né? Eu estava preparando um texto e tal, e aí mandei, né, para a Paty, né, uma das pessoas que nos ajuda, é professora lá também, e eu falava assim, gente, porque lugar de pessoas... Não, eu falava alguma coisa assim...
porque a gente quer colocar mais pessoas pretas na área de segurança. Aí ela falou assim, Fernando, legal isso aí, só que é de novo o branco querendo dizer o que tem que acontecer com o preto, entendeu? Assim, o lugar de preto é onde ele quiser. Inclusive na área de segurança, lógico, mas onde ele quiser. Não é você... E se ele não quiser ir para a área de segurança? Você vai continuar querendo? Falei, caraca, cara, essas coisas não passam nem pela minha cabeça, nem no nível mais profundo. Por quê? É um nível de controle, né, que eu não sei nem onde está para começar a procurar, entendeu? Então, assim, exige muita dedicação para a gente entender o nível de racismo que tem na gente, de machismo que tem na gente, de tudo, de regionalismo, de xenofobia, de tudo, de todos os ismos e esmos e asmos e tudo que tem na gente, para a gente poder começar a arranhar essa superfície aí e começar a falar assim, caramba, cara, eu estou pensando de uma forma que eu fui escravizado nesse modelo de pensamento pela sociedade que já estava assim quando eu cheguei, né? Então, eu já estava assim quando eu cheguei. Eu ligo a televisão, né? Os mocinhos são brancos e homens, as mulheres atrapalham o mocinho na hora do vilão, que o vilão vai explodir a bomba, entende? E o vilão é preto, não sei. Ou daquele grupo lá, eu lembro de um jogo lá que a galera zoava, falava assim, pô, tem um personagem preto aqui, é o primeiro a morrer no comboio lá de policiais, sei lá, de investigador do jogo lá. Então assim, eu fui crivado, né? A sociedade, né? Nessa sociedade, né? Essas coisas entram sem eu nem ver. Nem precisou alguém vir até mim e falar assim, olha, os brancos são melhores que os pretos. Nem precisou, entendeu? Porque o negócio foi entrando nos filmes, na Xuxa, sei lá, tô falando aqui, né? Não tem nada com essa estrutura aí. Na própria religião, assim, se você for parar... É que assim a gente for entrar nesse assunto aqui, cara, tem muita coisa. E eu acho muito legal a forma de como que você vai buscar conhecimento quanto a um homem de pele branca, cara. De pele clara, né? Um homem branco. Muito legal, assim, de novo. Quando você fala que vai buscar conhecimento, vai ler livro pra entender como que é se colocar num lugar, e aí você faz as condicionais lá que você fala, eu vou ler e vou lá olhar pro meu time. Eu vou ler e vou olhar pra estrutura que eu tenho. Eu vou ler e vou olhar. Isso é muito legal, porque, Mercedes, eu não vejo as pessoas fazendo um exercício, eu vejo simplesmente um julgamento. Cara, isso é mimimi. Mas demora. Sim, né? Eu não vou, mesmo. né? Enfim, cara, um dia desses até, a gente no TechSec gosta muito desse bate-papo, mas até pegando esse gancho, a gente de tecnologia, esses dias eu batendo um papo com um colega de trabalho, que ele mandou numa sala que tinha muita gente, chat da vida aí, pessoal, precisamos colocar o IP tal na blacklist. E aí isso aí me dói, tá ligado? Por quê? É natural, foi o que você falou, é uma coisa que talvez pra ele... Ah lá, até a Siri tá... Foi o meu? Enfim. No Mercedes. Foi mal, cara, esse louco. Relaxa, meu velho. Isso aí me dói, por quê? Porque teoricamente eu fui entender essas questões de conceito, que teoricamente foi o que você falou, é algo que vem da sociedade. E aí eu chamei ele e falei, meu velho, em vez de você colocar blacklist, por que você não coloca blocklist? Aí ele falou, por quê, meu velho? Vem aqui que eu vou falar pra você por quê. Eu expliquei pra ele e entendeu, tá ligado? Que legal. E às vezes a gente precisa explicar também. E eu acho que cabe isso aqui, Mercedes, até nessa conversa, por quê? Às vezes as pessoas não têm a consciência do que elas estão fazendo porque é o automático. Sim. E aí vem alguém e conscientiza, meu velho, posso te falar uma coisa? É lógico que pode ter uma retórica não muito legal. Pode, né? Corremos esse risco. Exatamente. Mas eu acho sempre bom essa parte da gente fazer positiva, a boa parte da gente fazer a nossa parte. Tem um humorista, né, que ele começa a brincar com esses jogos de palavras. Ele fala, você já parou pra pensar? Por que ovelha negra? Por que nuvem negra? Aí ele começa a viajar ali na estrutura da língua portuguesa. Negação, negativo, sabe? Denegrir. Sim. Sempre palavras negativas associadas ao Isso é muito legal. Tem uma questão histórica, meu velho. Quem estudou, e é um assunto bem legal, não quero sair do nosso contexto aqui, mas quem estudou sobre essa questão de letramento racial, eu já li um pouco sobre esse assunto.
vale a pena entender, porque de fato tem um contexto da questão europeia que veio, quis justamente criar esse vocabulário, enfim, de uma forma injustiça na sociedade. Para você ver isso no programa da Xuxa, como você falou, sei que foi um exemplo, mas querendo ou não, a gente sabe disso. Sempre a gente vê, sei lá, Big Brother, vai ter um negro. O comercial do shampoo, vai ter um negro. E agora tem um. Né? Agora, em 2023, tem um. Então, e assim, é lógico que isso é um assunto, puxa, né, não sei nem, estou longe de entender. Mas a inclinação, né, a vontade de ter empatia foi o que gerou esse treinamento. E é por isso que ele é um treinamento que é considerado especial. É um treinamento lá na Mente Binária que muitas pessoas, inclusive, querem entrar, porque ele dura 4 meses, com aulas ao vivo, com vários professores, todos muito fodas. Uhum. Todos muito fodas mesmo, assim, do mercado pesado, essa galera muito boa. E a gente não vende, né, e nem abre, né, para pessoas que não são negras, porque é esse desempate, né, essa corrida desigual, com posições de largadas diferentes, que a gente quer fazer, o que a gente quer dar ajudar a tentar dar uma equalizada, né, caso queiram, quem quiser entrar. Então, o treinamento prepara para a segurança. A primeira turma a gente preparou para programação, essa segunda a gente focou em segurança, mas estuda programação também em Python, como primeira linguagem. Sim. A galera estuda programação, segurança e tal, matemática, uma série de coisas de base, né, de sistemas operacionais, como as coisas funcionam ali em termos de computação, para entrar para a área. Né? A ideia é formar ali analistas de SOC júnior ou pré-júnior. As empresas, no final, elas contratam essas pessoas. A gente fala com as empresas para as empresas poderem receber esses alunos que se formaram no programa. E aí os alunos e alunas vão fazer as entrevistas e tal, e a gente conversa com as empresas para que elas façam também um programa de recepção. Não é simplesmente pegar e jogar onde você está precisando que resolvam um problema. Porque também é o processo de inclusão com várias empresas trabalhando junto. A Mente Binária é uma, né, pega de um ponto, mas tem ONGs, tem instituições trabalhando com inclusão digital, que é anterior a isso, né, para vários grupos. Então a gente pega um ponto e leva até um outro, tipo do 0 ao 1, né? Mas não é o 100, né? Ainda tem um caminho aí pela frente que as empresas precisam também se conscientizar e fazer. Né? E algumas fazem, outras não. Outras chegam para a gente e falam assim, me dá aí o melhor aluno que você tem. Pô, cara, como assim o melhor aluno? Você quer ajudar, né, a sociedade, você comprou essa ideia aqui, ou você quer resolver a sua vaga na empresa? Porque se for para resolver a sua vaga na empresa, não sei. No final, depois rola uma discussão, é super delicado, porque a gente olha assim também, fala assim, cara, tá pedindo uma pessoa o melhor, sei lá o que é subjetivo isso, né, que essa pessoa entende como o melhor ou a melhor. Mas, de repente, vale a pena mandar. Vai essa pessoa lá, é menos um, né, que está procurando. Agora já tem uma... Mas não sei, é super delicado. A gente tenta cuidar para ver o que vai ser lá na frente também, dentro dessa empresa aí, o que essa pessoa vai passar. Não temos bola de cristal, não dá para prever o futuro. No final, a decisão é da pessoa, lógico. Mas a gente fica de olho ali para não também, né, não empurrar, não botar pilha em jogar a pessoa numa furada. Né? Porque se é um lugar que não entende o porquê da gente estar fazendo isso, talvez seja mais danoso para a carreira da pessoa do que ajude. Então, só que a gente... Enfim, não tem uma fórmula aí, né? Mercedes, aprofundando agora, vindo agora direto lá para os campos talvez mais profundos da segurança da informação, o que faz um pesquisador? Você tem aí anos de carreira de pesquisador em segurança. O que faz um pesquisador? É bastante versátil, né? Porque justamente pela profissão pesquisador, essa profissão ela permite você pesquisar em quase todas as áreas, ou infinitas áreas, inclusive áreas novas, que ninguém pesquisou ainda. Então, tem muitos exemplos assim, né? No meu time, por exemplo, nós somos em 25, e tem pessoas mais inclinadas a pesquisar, por exemplo, tecnologias novas.
Então a pessoa vai ver, lançou uma nova forma de comunicação via rádio, X, ou uma nova versão de um protocolo existente, um Bluetooth 4, sei lá, qualquer coisa aí. E aí esse pesquisador, essa pesquisadora vai olhar, vai pegar os dispositivos que funcionam naquela tecnologia, sei lá, vai esnifar os pacotes, vai ver qual a fraqueza desses protocolos, se tem ou não, como alguém mal intencionado, né, com intenções aí de roubar dados, não sei, alguma coisa do tipo, poderia usar aquele protocolo ali, alguma fraqueza e tal, e vai emitir uma pesquisa, vai escrever um paper sobre aquele assunto. E no final, publica no site da empresa, né, no caso eu trabalho na Trend, no site da Trend, e vai nas conferências apresentar, as conferências acadêmicas, se for uma pesquisa mais nos moldes acadêmicos, e outras conferências de segurança não acadêmicas também, se for uma pesquisa menos presa ao universo acadêmico e às regras que o universo acadêmico estabelece. Então, as áreas ficam variando, né? No meu caso, eu foco bastante em cybercrime. Na parte técnica do cybercrime, tem gente que foca nas motivações, né, nos contextos geopolíticos e tal. Eu foco na parte técnica, tipo assim, então usando o quê? O que exatamente? Qual a versão do compilador que essa galera prefere e por quê? Quando é compilado com essa versão, essa estrutura, ela fica alinhada como em memória, que instruções o compilador vai usar para representar essa estrutura, que é a linguagem de programação que o criador e a criadora do malware usaram e tal. Como isso vai ficar aqui? Para poder fazer o tracking, né, fazer o rastreamento de certos grupos e entender o que eles estão fazendo, que ferramentas eles estão usando, como eu vou fazer para detectar esses malwares, os próximos malwares desse mesmo grupo. Então, se eu percebo que um malware está usando muita coisa em Go, né, para mim não vai ser suficiente. Assim. Eu quero saber qual versão do Go e quais recursos da linguagem Go que ele está utilizando, por exemplo. E aí, do ponto de vista de binário, depois do binário compilado, isso dá um trabalho do caramba, né? Você desemboca numa pesquisa, assim, precisa fazer uma pesquisa, ajudar. Você faz toda a reversa para ver o que o cara... Sim. Então eu não faço um trabalho operacional de analisar o malware e descobrir o que ele faz e fornecer proteção. Esse é um trabalho importantíssimo também. Mas a pesquisa, ela vai fazer isso, né? Quem trabalha com isso vai fazer isso em 1, ou 2, ou 3, ou 4 malwares por ano, não sei. Talvez mais, talvez menos. Só os que você tem interesse de como aquilo funciona, né, profundamente para entender qual é que é, entendeu? Então, sei lá, tem um detector de tipos de arquivo aí e proteção e tal, chama DAI, Detect It Easy. Hoje ele detecta qual versão do binário em Go aquele... Antes ele detectava só assim, Go. Esse binário foi feito em Go. Hoje ele detecta exatamente qual a versão. Isso foi fruto de uma pesquisa minha. Eu que fiz lá as assinaturas e mandei para a pessoa que mantém esse DAI, né? No GitHub, lá é aberto. E aí ele passou a detectar qual a versão do binário. Que legal. Então são coisas assim que eu fico fazendo. Algumas coisas se tornam uma pesquisa pública pela Trend, outras vão para a área interna, porque a Trend quer usar como vantagem competitiva. E tudo bem, né? Eu, de certa forma, vendi, né, um pouco do meu cérebro para eles, né, em troca de um salário digno. Então é isso, faço essas pesquisas que vão para a área interna, sim, para proteger de novas coisas e tal. Eu foco muito em cybercrime e em malware especificamente. Foco bastante assim. Então eu não tenho um conhecimento, por exemplo, muito grande em todas as campanhas de malware existentes que estão rolando. A galera às vezes chega para mim e fala assim, cara, já viu esse ransomware aqui? Eu falo, não. Já viu esse aqui? Não. Já ouviu falar desse aqui? Também não. Agora, os que eu ouvi falar, que eu olhei, aí eu sei pra caramba, entendeu? Porque eu fiquei meses, né, observando aquela campanha e... Mas você olha a campanha, é uma pergunta aqui, dá pra gente entender aqui a dinâmica. Quando você olha a campanha, você olha pelos APTs ali, ou você, teoricamente, olha por campanha mesmo? Não, já... A dinâmica, eu tô falando da rotina, assim. Não, claro, faz sentido essa pergunta. A gente já trabalhou olhando por campanha, né? Hoje em dia a gente está mais por grupos. Então, qualquer campanha de um determinado grupo que está sob o nosso rastreio lá, aí a gente olha. Então, às vezes cai malware para Linux, às vezes cai para Windows, Android, sei lá, vem coisas diferentes. Eu nunca sei o que vai vir, mas porque a gente está focado num determinado grupo. Por grupo, né?
Hoje em dia, sim. No caso do meu time, né? Acho que tem outros times na Trend que fazem outras coisas e focam por campanha ou por país. Sim. Né? No meu caso, eu foco só nesses... Eu tenho trabalhado em um grupo só nos últimos meses, que já dá bastante trabalho. Isso que eu ia falar, a gente fala de grupos, mas tem um grupo só dá muito trabalho, né? Exato. Porque entrou no contexto russo, né? E quando começou o contexto da guerra lá, que eles invadiram a Ucrânia, começou a guerra na Ucrânia, isso disparou assim no nível inimaginável. Então foram muitas noites perdidas, muita coisa para entender. Porque é um trabalho bastante... eu costumo dizer assim, brincar que é injusto. Não é que eu acredite nisso, porque eu tô lá, né? É um trabalho como outro qualquer, eu recebo para fazer e faço. Mas quando você cria, né, um programa, um software, você precisa saber programar. E meio que só. Né? Mandou compilar, gerou o binário, acabou. Quando você vai reverter, aí a coisa muda bastante. Assim, você precisa saber programar também, mas também detalhes de implementação ali de compilação, do sistema operacional, de como funciona, das syscalls, se for Linux, sei lá, funções da API do Windows, não sei o quê. E ficar tentando adivinhar, né? Montar na sua cabeça qual era a intenção né, de quem criou ao executar tais funções aqui. As coisas às vezes confundem, tem proteção, tem anti-debug, anti-engenharia reversa, anti-VM, anti-tudo. Então dá um trabalhão às vezes para entender o que seria o equivalente a 4, 5, 6 linhas de código. Dá para levar uma semana, entendeu? Mas é legal. Com certeza, Aqui, com certeza. Eu acho muito massa, velho. Eu acho que, enfim. Eu vou te perguntar depois sobre se tem algum pesquisador que você tem como referência tipo, para você. Mas antes disso... Legal. Quer dizer, eu já falei, né? Tem algum pesquisador que você tem para você como referência, enfim, seja nacional ou internacional, algum tipo de... que você fala, pô, esse cara aqui me inspiro, enfim, alguma coisa nessa linha? Eu foco muito... Uma coisa que eu aprendi na internet é não focar diretamente na... Assim, eu não fiquei muito fã de pessoas. Eu fiquei fã do trabalho delas. Legal. E eu entendo também... Tem pessoas que eu sou fã em ponto. E aí nem me importa o trabalho também. Uhum. Mas... Porque eu sei das intenções, eu considero as intenções muito legais e é nós. É a essência, né? Do que a gente estava falando aqui. Na essência, exato. E tem trabalhos que eu gosto muito, né? E posicionamentos também que eu gosto muito. Então, por exemplo, eu gosto do posicionamento da Azeria, que lançou agora um livro de arquitetura em ARM, que é uma mulher, sabe? Eu acho foda. Assim, ela está no meio dominado por homem, lançando o livro na frente dos caras, entendeu? Que estão lá lendo o livro dela e aprendendo com ela. Eu sou um deles e fico mal orgulhoso disso acontecer. Né? A Hasherazade também. Eu sei os nicks, eu não lembro os nomes verdadeiros das pessoas. É uma mina também que é uma monstra em programação em C++ e análise de malware, né? Monstraça, assim. Tudo que ela faz eu levo alguns meses para entender. Ela publica um software de algumas linhas no GitHub dela e eu levo alguns meses para entender como usar, não é nem o código. Eu levo alguns dias, assim, porque ela tem um nível, né, de pesquisa, assim, um nível de profundeza no que ela faz maravilhosa. E alguns caras também, o próprio autor do Detect It Easy é um siberiano, doido de pedra, incrível, um programador exímio, assim, faz umas coisas animais e o Detect It Easy é um software maravilhoso, assim. A galera do Hexrace, né, que faz a AIDA e tal, tem galera que dá aula com AIDA, de Bruxelas, né, a galera. Enfim, tem muita gente assim que eu tiro o chapéu, assim. Na verdade, acho que todo mundo que eu sigo no Twitter lá é gente que eu olho o trabalho e fala, caramba, cara. Tem um cara na Alemanha, não sei se ele é alemão, mas tem um cara na Alemanha que chama Florian Roth. Ele faz umas regras de IAR animal, regras Sigma, não sei o quê. Tipo, a galera que pesquisa mesmo. Eu acabo vendo que tem muita gente muito boa fazendo muita coisa e deixando público. Imagina o quanto que não tem público que legal. Né, de gente para eu ser fã. Mas sou fã de um monte de gente. Pega a dica aí, pessoal. Você que tá começando, quer começar,
segue o Mercedes. E olha quem ele segue. E olha quem ele segue. É muito legal a gente olhar para essas referências. Você falou um negócio muito legal. Eu presto muita atenção nas suas respostas. A gente presta atenção em todas as respostas das pessoas que sentam aqui, mas a primeira pessoa que você falou de referência foi, teoricamente, uma mulher. Você enfatizou isso. A Zéria. Recentemente você teve um papo com a Jéssica Borges. Lá no Mente Binária, falando sobre Ransomware. Sim. Inclusive ela vai estar aqui em breve. Spoiler, hein, pessoal? Que legal. Você estava falando sobre Ransomware. E aí, eu queria fazer um link aqui com o seu mindset e o seu profissionalismo de pesquisador. Como que você vê o Ransomware como uma ameaça? Você vê que ele continua alavancando dentro das empresas, porque a gente sabe que o Ransomware tem toda uma história aí, enfim, dentro de um contexto que ele começou a hypar por conta dessa questão dessa troca, né, que o fraudador ele pede para a empresa, que a gente chama de fraudador. Você vê que ele continua numa crescente ou você vê que vem uma nova ameaça aí? Como que você vê isso numa ótica de pesquisa? E talvez até olhando para grupos, né? Como você fala que nesse momento você está olhando para mas como que você vê esse comportamento, Mercedes? Olha, em termos de ransomware, assim, eu acho que já foi bem maior. Eu acho que vai virar o tipo de coisa que a gente não pode nunca mais deixar de se preocupar. Bom, nunca mais é difícil, né? É uma previsão meio furada, né? Em algum momento, talvez sim, mas pelos próximos anos, acho que não vai dar para a gente deixar de se preocupar, porque ele tem um impacto bastante elevado, né? Diferente de... Às vezes, sei lá, a rede da sua empresa, algum computador foi infectado por uma botnet, uma coisa assim e tal, que leva um dado ali, outro aqui, não sei, a pessoa está tentando usar para fazer um outro ataque, aí você limpa e tal, fecha ali a vulnerabilidade por onde entrou, fechou. O ataque de ransomware não é assim, né? É diferente, né? Ele tem um impacto direto, no dia, se pá, né? Dependendo de quanto tempo o grupo fique dentro da sua rede e resolva finalmente usar o ransomware, tem um impacto ali que para a empresa, enfim, é um impacto grande. Eu acho que esse impacto as empresas estão aprendendo a lidar. Então, eu vejo nos antivírus, nos softwares antivírus, por exemplo, proteção genérica contra acessos sequenciais, aleatórios de qualquer processo que esteja encriptando esses arquivos aqui, documentos. Uhum. A galera acordou não, né? Não dá para dizer que estava dormindo, não é isso. A vontade de criticar, né? Mas estão olhando com mais força para isso. A resposta veio, né? Depois de tanta porrada, assim, a resposta veio e começa a entrar num momento controlado, em que não deixa de existir, tipo como é, gente? Esqueci o negócio da pandemia aqui, Covid, né? Tipo a Covid, assim, né? Não sumiu. Mas entra um momento em que você sai de casa e tal, não sei o que, tal, e se pegar, né, tem vacina, pá, você vai aí, enfim, é um momento de convivência com o ransomware. Legal. Você fala que tá com Covid, mas não é mais um choque, né? Isso, um momento de convivência que eu acredito que vão ficar cada vez mais escassos os casos onde eles funcionam. E o que eu estou vendo em relação a grupos, eu não tenho olhado muitos, eu olho mais assim nesse contexto de APT mesmo. Né? Entendi. Mas alguns grupos utilizam até como cortina de fumaça, assim, para a gente achar que é um ataque de ransomware e, na verdade, é um ataque com motivações políticas e tal. E a gente vê o roubo de documentos mesmo, aquela dupla extorsão, aquela história, mas vê muito rolando assim, o roubo de documentos direto e fala, ou paga, ou eu vou jogar esses documentos aqui. Nem encriptou, sabe? Ou paga ou eu jogo na internet e tal, eu jogo para os seus clientes. O que as empresas também estão aprendendo a proteger cada vez mais esses dados. Então, eu diria que hoje está caminhando, só que é um ponto de vista enviesado, né? Eu não estou na operação. De repente, uma outra pessoa da minha empresa viria aqui e falava assim, não, o ransomware está só subindo, porque essa pessoa está trabalhando em operação no dia a dia da América Latina ou Europa, não sei. Na minha visão, me parece que está caminhando para a normalidade. De continuar existindo, mas eu não sei mesmo, assim, teria que ser
alguém mais conectado com o dia a dia. E eu acho que essa resposta muda de região para região também. Mas é por isso que a gente perguntou pra você, justamente porque, assim, é legal, foi o que eu falei, na ótica do Mercedes, como pesquisador. Ah, não, beleza. E é muito legal você trazer isso, porque é a sua ótica. De fato, eu vou falar pra você, eu tô mais no operacional hoje, olhando pra essa questão. E aí, não vou falar que eu discordo, mas às vezes teoricamente, a gente tem visões diferentes, é justamente essa ideia do TechSec, né? A gente trazer visões diferentes. Isso é muito importante e interessante pra nós. E tá rolando muito, assim, sei lá, grupos de determinados países se combatendo tecnologicamente falando, tipo... Ah, sim. Aí tem muita tensão no ar. Não só Ucrânia e Rússia, por exemplo. Não. Tem Taiwan, China, tem aqui na América Latina também. Bom, tem México, Chile, tem um monte, tem bastante tensão aí no ar. Caramba, velho. Uruguai, enfim. É que a Rússia, ela é grande assim, né? Ataca muito, e ataca muito o Ocidente, e ataca muito a Ucrânia também. Mas a África também tem movimento, tem muitas tensões assim. Infelizmente, a gente ainda não aprendeu a conviver com essas fronteiras, essas linhas imaginárias, né, que a gente escolhe para dizer que somos diferentes uns dos outros. Uma das razões, né, que a gente dá para sustentar essa tese de que a gente é diferente. E então ainda tem muitos países em guerra, né? Ainda tem muita gente que... Não só guerras assim de confronto físico, né, de conflito ali no campo cyberguerra militar, mesmo, né? Mas cyberguerra e guerras ideológicas e guerra religiosa. Então tem muita gente que tem na cabeça ainda, que acredita que não gostam umas das outras. Uhum. E aí continuam nesse contexto. Ou que precisam roubar informação, né, as agências de espionagem, não sei o quê. Aí não é nem cybercrime, né? Aí é governo contra governo. Você nem pode dizer que o governo está cometendo um crime, porque a agência de espionagem faz o quê? Vende pão? Não, espiona mesmo, né? Então, achei uma agência de espionagem espionando. Lógico, né? É o certo, né? Segundo ela, né? A existência dela serve para isso. Então tem bastante tensão, assim. Mas principalmente a Rússia e China e Coreia do Norte não acaba nunca, assim. Se você quiser ser um pesquisador, uma pesquisadora que vai trabalhar só em malware russo, só em malware chinês, vai levar algumas vidas aí. Caraca. Tem trabalho infinito também. Eu acho que você falou tudo, acho que vai tudo de um ponto, a motivação. E aí a motivação ela vai ser desde política, como você trouxe, enfim, questões religiosas, e aí nasce a cyberguerra ali por conta das motivações que a gente não sabe às vezes quais são. Um professor meu falava, Gustavo, a Terceira Guerra Mundial, todo mundo vai estar sentado nos seus computadores, vai ser uma cyberguerra. Que viagem, né? O futuro chegou. Não, já está bastante organizado, assim. A gente tem relatos, assim, de operações... Eu falo mais de Rússia, assim, mas... que foram sincronizadas, sabe? Tipo assim, o horário de rodar o malware com o horário, a sequência de lançar os mísseis, sabe? Coisas que batem por conta de desvio de atenção, ou em casos mais graves, de apagão mesmo, né? A Rússia já fez vários apagões vários não, né? Mas fez alguns apagões na Ucrânia, na infraestrutura crítica e tal, com malware. Então, e aí depois usou, né? Foi fisicamente, né? Em cima das suas operações militares. Deu uma tática de guerra, né? Exato. É um campo que a galera tá usando mesmo, assim. Então é bem sério, assim. O que também motiva, né? Porque aí se um pouquinho do que eu fizer, um negocinho, conseguir, né, desligar um botãozinho de uma operação que vai, matar alguém, cara. Entendeu? Já tá valendo já o trabalho, né? Exatamente. Ô Mercedes, cara, uma polêmica aí. Vou puxar algumas dessas que você trouxe hoje. Mas a gente tá vivendo num período agora que a galera tá falando, quer ser hacker em 10 dias. Faça esse curso. E tem muitos profissionais de segurança que estão comentando isso no Twitter, no LinkedIn, no Instagram. E aí eu queria saber sua opinião. Existe? Dá pra ser hacker em 10 dias? Rapaz... Você tá ciente, né, dessa polêmica que tá rolando? Sim. Acho que sim. Não sei detalhes, né? Mas acho que sim. A gente não sabe de onde saiu, né? Mas tem. Rapaz, acho que não. Bom, caramba, que pergunta difícil. Porque tem que ver quem é essa pessoa, né? Que vai ser hacker em 10 dias. Se já tiver um preparo
muito, sei lá, né? Se já souber computação... Hacker se diz de segurança, assim, né? Isso. Então, se já souber computação... Então, eu falei isso uma vez, recentemente até, agora eu não lembro onde. Eu não tenho nada contra, assim, sei lá, um curso de pentest. Mesmo que o curso prometa, você vai estudar 10 dias e vai fazer pentest, ou vai ser hacker, sei lá como chama, né? Mas eu acho que ele tem um público, né? Tipo assim, esse curso ele deveria ter um público que tenha pré-requisitos. Se você, sei lá, conhece programação web, vamos supor que seja um curso de pentest web. Você conhece programação web, conhece a infraestrutura ali e tal, conhece computação, e aí você vai só verificar quais são as técnicas que pentesters usam com coisas que não são novidade para você do ponto de vista conceitual. São novidades, talvez, a ferramenta que você não conhecia. Eu uso o Metasploit. Fala, puta, eu nunca ouvi falar. O que é que ele faz? Ele pega aqui esses bytes aqui e joga lá dentro de uma portinha lá no alvo, né? E aí, se ali tiver uma função, né, que, sei lá, né, espera um buffer de certo tamanho e aí você manda o outro, você ganha um buffer overflow, então esses bytes aqui executam lá, isso é um RCE, papapá. Entendi. Eu acho que aí essa pessoa ela vai entender os termos. Não sabia o que era RCE, mas eu sei o que é código de máquina, né? Eu sei que são instruções assembly, por que executa aqui e agora executa lá via rede. Entendi, você mandou via rede e executou lá por causa de um estouro de buffer. Nunca vi um estouro de buffer, mas eu sei o que é um buffer, porque eu programo. Uhum. Então essa pessoa que tem esses pré-requisitos, eu acho que dá para desenvolver bem rápido. Talvez um curso de pentest, uma coisa assim, faça sentido. Mas qualquer curso, né, qualquer treinamento que venha com uma ótica assim, olha, você não sabe nada e não sabe sobre isso, né, sobre computação, e você vai sair daqui fazendo pentest e tal, atacando aí, ganhando dinheiro com isso, tal, não sei o quê. Eu acho que não, eu acho que tem mais talvez tenha intenções mais financeiras, que não é incomum, né, em todas as áreas. Tem curso caça-níquel, treinamento caça-níquel, em todas as áreas. E com computação não vai ser diferente, assim. Vai ter as coisas que têm qualidade e as coisas que não têm. E aí as pessoas vão ter que escolher, assim. E eu acho que isso não é parável. Sim. Não é possível evitar em nenhuma área. Gente, depois, assim, tem médico, cara. Né? A pessoa estuda 4 anos, 5 anos de medicina, depois faz uma residência, depois vai atender alguém. Aí a pessoa dá, sei lá, pílula de farinha, coisa que não funciona. É verdade. Ou fecha com chave com farmacêutico, ou abusa de alguém, sabe? Bota a carreira inteira em risco, comete um crime. Nossa, como é que não vai ter hacker, não sei, né, gente de segurança assim, que aprendeu um pouquinho mais e fala assim, vou vender curso aqui, vou fazer o que eu quiser com isso e tal. Acho que vai ter de tudo, sempre tem. E não é de hoje, né? Tem bastante, sempre teve e acho que vai continuar tendo, assim. Bom, e gente também que está bem intencionada e nem sabe o que está fazendo, também tem de tudo, sim, assim, né? Eu acho que a gente discutiu sobre isso aqui recentemente. Fábio. Eu acho que a motivação, a gente tem que tomar cuidado com a motivação, né? Isso que nem você falou, às vezes as pessoas vão pelo... Um que eu já vi, tá? Então eu vou falar de um que eu já vi. Faça meu treinamento e vá do salário mínimo a 20k em 6 meses. Cara, é preciso tomar cuidado com isso, por quê? Pela questão conceitual. Então eu tive o cuidado de olhar um desses canais que estavam vendendo tava vendendo essa vantagem de sair do 0 em 6 meses, quase do 0 a 1. O 0 a 1 não promete essa questão. Mas ele ensina técnicas de invasão de hospital, ensina técnicas de invasão de banco. E aí o cara passa vários tipos de técnicas ali, enfim, como faz algum tipo de técnica, mas eu vejo que, assim, a pessoa não é um hacker, né? Caprino teve aqui mesmo e falou assim, o certificado, teoricamente, ele é um papel, você precisa entender a prática. Por que eu tô fazendo esse link? Eu vejo as pessoas com falta de conceito, sabe, Mercedes, se as pessoas forem por essa linha, porque, assim, ela aprende ali fazer algo que ela entendeu, mas ela não sabe ver uma topologia de rede, ela não sabe o que é uma porta alta, ela não sabe o que é um protocolo, então acho que tem que ter esse cuidado.
Que aí, a gente voltando um pouquinho na nossa conversa, é o que o 01 faz. Ele ensina conceito para as pessoas. E aí depois as pessoas precisam ir do 1 ao 2, do 2 ao 3. Exato. Esses caras, eles prometem algo muito por uma outra linha, né? Você vai do 0 ao 1000, pô, em 6 meses. Que foi o que eu falei, você vai sair de um salário mínimo pra 20k? Pô, eu tô ralando a vida inteira e ainda não cheguei nisso, pessoal. Não dá pra... Eu acho uma loucura prometer isso. Ou a pessoa que promete isso tá, sei lá, tá muito louca. Eu acho, assim, tá sendo ignorante de achar que isso vai acontecer com todo mundo que fizer o curso, né? Ou tá, sei lá, tá mal intencionada mesmo, não sei. Porque, por exemplo, no do 01 a gente não promete meio que quase nada. A pessoa entra lá, a gente fala assim, gente, ó, vocês têm o nosso comprometimento. A gente vai fazer, eu explico o que a gente vai fazer e a gente faz o que a gente falou. E ponto. Porque, na verdade, eu não sei o que a pessoa vai fazer com aquele conhecimento, entendeu? Fala assim, ó, você vai ganhar 10 mil reais por mês. Não sei. Né? Não dá para saber. A pessoa pode olhar aquilo ali e fazer uma outra coisa. Mas é isso. Usar para trabalhar com outra coisa ou não usar para nada. Talvez o professor que viu você mexendo no Paint não sabia que você ia virar um pesquisador que ia ficar olhando para grupo APT, pô. Exato. Não sei, exatamente. O mais sábio, na minha opinião, né? E na de Sócrates também, né? É você admitir que não sabe. Entendeu? Não sei o que vai acontecer a partir daí. Então, não dá para garantir. Porque eu acho delicado você vender ilusão. Exatamente. Porque é cruel, eu acho, com a pessoa, entendeu? Punk. É cruel, porque a pessoa que cai nisso sei lá, igual pirâmide, sabe? A pessoa que cai nisso, ela tá precisando. E ela tá sendo uma vítima. E você tá sendo um vilão. Ela tá precisando. Né? Então, se você olhar assim, toda essa estrutura, sei lá, vamos falar de pirâmide um pouquinho assim, né? Você pega essas pirâmides aí. Você percebe, tem muita coisa eles têm eu não sei como é que tá agora, né? Mas na época, assim, tinha um foco, assim, né? Era normalmente mulheres. Era um momento da história da sociedade brasileira que as mulheres trabalhavam menos, estavam menos no mercado de trabalho, trabalhavam mais em casa, né? Como donas de casa, mas estavam menos no mercado formal de trabalho. E elas ficavam em casa cuidando dos filhos e tal, não sei o que. Era aquele momento, né, que hoje a gente tem menos, assim, né? Tá mais... enfim, tem mais... já avançou um pouco, mas ainda tem muito a avançar. Naquele momento ali, todas essas empresas que fizeram essas pirâmides e tal, não sei o quê, focaram nelas. Assim, faço o extra, ganho um extra trabalhando de casa, como se já não trabalhasse, né? Uhum. Cuidando de filhos e da casa em si. Faça um extra e tal, não sei o quê. E por que é cruel? Você pega um público vulnerável, né, financeiramente, mas fala, eu vou ter meu próprio dinheiro, porque o trabalho de casa o governo não remunera, né? Ninguém remunera financeiramente. Então, ela fala assim, de casa eu vou bater aqui nas vizinhas e tal, nas minhas amigas, não sei o quê, eu vou vender aqui um negócio. Normalmente era coisa também meio no universo assim, mais teoricamente feminino, e vou fazer uma grana. Aí vai, vem cá que você vai fazer essa grana, você vai ficar rico. Só que se você não fizer, a culpa é sua. Uhum. Exatamente. Porque você não trabalhou, não se dedicou, entendeu? E isso é muito cruel, porque a pessoa acredita nisso, e ela acha que a culpa é dela mesmo. Ela não vai ficar rica é os donos da empresa, né? E ela vai achar que a culpa é dela. E aí, cara, além de você vender uma ilusão, a pessoa dedicou o tempo dela, que é hoje, acho que é a coisa mais valiosa que alguém pode dar para outra pessoa. Tempo, atenção. E o dinheiro também, porque muitas vezes ele faz um investimento. Tem umas inicial. Entradas, tem umas paradas que tem entrada, né? Que paga e tal. Aquele 1 ano que ela ficou ali, 2 anos ralando, até ela admitir que aquilo não era culpa dela, sabe? Se conseguir se desconectar e falar assim, nossa, isso não é minha culpa. Né? Essa galera me enganou. Admitir que ser enganado também não é fácil, né? Psicologicamente não é uma situação fácil de encarar. É mais fácil achar que a culpa é sua e você não é bom o suficiente, não é boa o suficiente para atingir, né? Não ralou, né? Leão anda com leão, aquela história de coach. Tubarão, leões, lobos, sei lá, esses bichos aí. Eu não sou um leão, uma leoa, então é mais fácil acreditar nisso, né, do que muitas vezes admitir que você foi enganado e perdeu e botou na ponta do lápis lá aqueles 2 anos que você investiu, seja num curso de pentest, sei lá, que é parado, seja que falou que ia ficar milionário, num curso de trader, tem um monte aí também. Que aquele tempo que você investiu, se você pôr na ponta do lápis, você vai ver que você gastou mais do que ganhou. Se é que ganhou algo, né? Se é que não arrumou uma dívida.
Se é que não ganhou uma dívida com alguém, porque pediu dinheiro emprestado porque acreditou naquele conto. Exato. Então, assim, eu acho isso muito cruel. Muito cruel, mesmo. Não conseguiria fazer isso com ninguém. Fiquem atentos, pessoal. Fiquem atentos. Mercedes, a gente tá indo pro nosso final. Isso. Queria que você deixasse uma mensagem final aí pro nosso público. Cara, poético, filosófico, você que escolhe. Caramba, cara, que difícil. Não façam cursos como esses, do 0 ao 10. Pode ser. Não sei. Bom, É que eu acho que você já deixou, assim, Bastante coisa. deixou muitas reflexões aqui, foi muito massa desde o início. Mas enfim, tá aberto. Se você quiser falar uma frase de uma música que você gosta, só pra, enfim, fica à vontade, meu velho. Você falou de Sócrates aí, se tiver uma frase de Sócrates, pra galera refletir, mas pra gente fechar esse app. tá certo. Ou uma mensagem mesmo. Não, By você Mercedes. Você sabe que eu fiquei com uma frase na cabeça aqui durante... A do Sócrates era só sei que nada sei, né? Que eu acho bem legal essa frase, assim. Tem muitos estudos sobre elas e tal. Enfim. E ela tem a segunda parte, né? Então, ela não é tão simples quanto parece. Mas eu fiquei pensando, assim, esses dias, assim, eu lembro de uma frase que eu ouvi uma vez. Eu vi uma fotinha com aquela frase, né? Aí falava assim, ó, a arte existe porque a vida não basta. Cara, aquilo ficou na minha cabeça um tempo, assim, porque eu considero essas coisas que a gente faz, programadores, programadoras, desenvolvedor de software, criador de computador, artístico isso. Eu acho artístico, pra caramba. Esses dias eu revi Piratas do Silício, o Sim. menino lá da Apple, esqueci. O Steve. Steve Jobs, né? Ele fica falando, eu quero arte, de um jeito muito louco, né? Sim. Não que eu concorde, mas ele fala, nós somos artistas e tal. Mas esse cara é embaçado, cara. Eu acho Ele e muito o massa. Wozniak, os dois, mano. Não, doideira. É que tinha uns Sim, conflitos, né? Mas e aí eu fiquei pensando nessa frase assim, né? Eu falei, caramba, eu acho que essa vida, em termos do cotidiano, não a vida mesmo, mas a vida cotidiana de trabalho, de estudo, essa rotina, essa coisa de ficar olhando o WhatsApp toda hora, essa vida acelerada que nos faz nem refletir sobre a nossa vida, né? Eu acho que a arte, ela entra e ela cutuca aí. Ela faz você parar, assim, ó, para ver um filme, para olhar uma escultura, para ver um quadro, para ler um livro, para admirar um software. Uhum. Sabe quando você escreve um software, não sei se aconteceu isso com quem programa e tal, deve sentir aí. Você programa um software, aí você fecha, tá pronto. Aí você abre de novo e fica usando, só porque é legal. Aí você fecha, aí você roda ele de novo. Uhum. Ou quando você acaba um artigo também, se você escrever alguma coisa, que eu também considero artístico, você escreve, aí você fecha, aí você abre de novo, aí lê de novo, aí você fecha. Aí você abre de novo e lê de novo. Fica uma admiração. E acho que é o que Sim. você sente quando você lê um artigo de alguém, quando você vê um software de alguém, olha um código-fonte. Então dá para usar isso na arte, as artes plásticas, as artes cênicas, mas a arte computacional também, assim. Sim, né? que Eu legal. acho que faz a gente refletir e pensar um pouco mais no nosso efeito, assim, enquanto numa outra vida, né, uma vida mais ampla e mais conectada com a natureza, com o planeta, com tudo, com todos, do que essa vida de trabalhador sendo oprimido pela máquina capitalista que todos nós levamos. Muito bom. Gente, então é isso. Mercedes, cara, brigadão de novo aí pela tua Valeu. presença. Satisfação. velho. Antes de encerrar, muito obrigado Hacker Rangers, muito obrigado Axer, muito obrigado G2 Brindes Personalizados. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube ou da plataforma de streaming aí que você está nos escutando nesse momento. E bora conscientizar. Tamo junto, Josu. É nóis, meu velho. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Que bacana, hein, cara? Obrigado, Mercedes. Curtiu? Pô, curti pra caramba, cara. Pô, legal. Vocês são legais pra caraca, trocam uma ideia maneira. Que legal, cara. Que bacana, mano.